Dando continuidade às nossas videoaulas sobre tecnologia de orientação a objetos, passaremos a apresentar o conceito de especialização de classes. Para isso, vamos contextualizar este conceito através da nossa aplicação bancária. Vamos analisar essa classe conta. Vejam bem, a classe conta ela tem como característica um inteiro que é o número, um correntista que é um objeto tipo pessoa e um saldo que é um float, certo? Alguns métodos de acesso, construtores pré-definidos e aqui as operações depositar e sacar. Muito bem. Tais operações depositar e sacar são comuns a todos os tipos de conta. Entretanto, numa aplicação bancária real, nós não temos somente este tipo de conta convencional, denominado conta, onde a operação de sacar ela só é permitida enquanto nós tivermos saldo suficiente na nossa conta. Okay? Nós temos casos especiais de conta onde nós temos um limite de crédito que determina o quanto nós podemos ficar negativo de saldo na nossa conta bancária. Ok? Então, é um caso especial de conta que acrescenta uma nova característica que seria o limite de crédito, certo? Além disso, este comportamento sacar ele é diferenciado numa conta especial, pois nós temos que levar em consideração o limite de crédito para poder realizar o saque, certo? Então, com isso, contextualizando neste sentido, nós verificamos que nós não temos um único tipo de conta numa agência bancária. Nós podemos ter mais um tipo de classe para especificar contas, como é o caso da conta especial. Neste caso, no nosso modelo de classes pré-definido aqui na nossa aplicação bancária, convém a gente criar uma extensão de conta caso a gente deseje tratar a manipulação de contas especiais na nossa aplicação. Então, para isso, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar uma nova classe denominada conta especial que vai estender as características e funcionalidades definidas nessa classe conta. Então, clicando aqui em pacotes de código-fonte com o botão direito do mouse, vamos em novo, classe Java. Vamos nomear essa classe chamando ela de conta especial. Certo? Feito isso, o NetBeans IDE vai criar automaticamente para a gente a estrutura dessa classe vazia. Agora, nós temos que aplicar aqui em Java o conceito da especialização de classes. Isso é feito através de uma palavra reservada denominada extends, que estende as funcionalidades de uma determinada classe. Neste caso, nós estamos criando uma extensão da classe conta denominada conta especial. Ou seja, esta conta especial é uma classe derivada de conta, que por sua vez herda todas as características e funcionalidades, ou seja, comportamentos definidos em conta. Ok? Bom, o que ela vai acrescentar de nova característica? Certo? Nós vamos então criar aqui um outro atributo, do tipo float, denominado limite. Este é o nosso limite de crédito, ou seja, é uma nova característica acrescentada por conta especial que nem toda conta tem. Vamos aqui então definir agora os nossos construtores. Para especial, eu vou criar um construtor default padrão e vamos sobrecarregar esse construtor através de uma nova assinatura que vai receber como argumento todos os atributos de uma conta especial. Vejam que agora a conta especial é uma especialização de conta, ou seja, conta especial, apesar de não aparecerem aqui todos os atributos, a conta especial também possui os atributos definidos em conta, certo? Ou seja, ela é uma extensão de conta, ela herda tudo que foi definido em conta. Então, portanto, esse nosso construtor sobrecarregado, ele vai inicializar o atributo limite e os atributos definidos lá na classe conta. Então, para isso, nós temos que receber como argumento aqui os atributos definidos em conta.
que é um int inteiro, uma pessoa correntista, um float, que é o valor que nós vamos depositar na conta, e um float, que é o limite. Ok? Muito bem. Esses primeiros argumentos são atributos definidos na estrutura da classe conta, enquanto que esse último argumento se refere ao atributo definido em conta especial. Bom, como esses três primeiros foram definidos em conta, o que a gente tem que fazer no momento de inicialização desses atributos? Repassar esses três atributos para o construtor definido na classe conta, pois é ele que é o responsável por inicializar esses três atributos iniciais, certo? Se nós formos lá na estrutura da classe conta, nós vamos ver que nós temos um construtor que recebe um número inteiro, uma pessoa correntista e um float valor. Então aqui em conta especial, o que nós vamos fazer? O construtor da classe conta especial repassa para o construtor de conta esses três valores. Para a gente se referenciar, fazer uma referência a um construtor, certo? De uma classe genérica, que neste caso a classe genérica de conta especial é conta, nós usamos aqui uma palavra reservada denominada super. E passamos aqui o conjunto de atributos para o construtor da classe referenciada, que neste caso é conta, certo? Então, super, entre parênteses, número, correntista e limite. Desta forma, o que eu estou fazendo? Chamando o construtor da superclasse de conta especial. A superclasse de conta especial é conta, ok? Muito bem. E aqui fazemos o seguinte, associamos ao atributo limite, né? Atribuímos como valor a esse atributo limite, o limite que nós passamos como argumento no construtor da classe conta especial, ok? Muito bem, então temos aqui os dois construtores já definidos, nos falta agora na estrutura dessa classe os gets e sets, que são os métodos de acesso, né, aos atributos definidos na classe. Neste caso, os gets e sets somente de limite. Então, alt insert aqui, né, vamos fazer o atalho, né, gerar o atalho para esse menu de contexto, onde nós vamos gerar os gets e sets do limite. Clicando aqui em encapsular campos, certo? Marcando encapsular campos, quando nós clicarmos aqui em gerar, certo? Nós vamos ver aqui que ele já vai então criar automaticamente para a gente, né, já os métodos get e set com encapsulamento, né, tornando eles públicos, certo? E o atributo limite privado, como nós já tínhamos definidos, né, então não teve muita diferença neste caso aqui. Nós podemos usar esse método setLimite aqui na atribuição, né, do valor para o atributo limite no momento da instanciação do objeto dentro aqui do construtor da classe. Então nós vamos fazer isso, em vez de atribuir diretamente, como nós estamos fazendo aqui, this.limite igual a limite, nós vamos usar o método apropriado para isso, que é o método setLimite. setLimite, passando como argumento o valor do limite, né, que o construtor da classe conta especial recebeu como parâmetro. Ok? Bom, está quase pronta a estrutura da nossa classe conta especial. Falta somente a gente agora realizar a alteração no comportamento do método sacar, né, que foi definido na classe conta. Ou seja, o método sacar vai ser um pouco diferente da estrutura desse método sacar original definido em conta. Como o conta especial vai herdar esse comportamento, mas não interessa para a conta especial esse comportamento, nós vamos então modificá-lo aqui embaixo, ok? Nós estaremos aqui implementando então o conceito de polimorfismo, ou seja, métodos, né, com várias formas, vários códigos. E isso é utilizado quando trabalhamos com especializações. Então, classes especializadas, elas podem ter métodos polimórficos, ou seja, aqueles métodos herdados, que vêm de suas superclasses, mas que têm o comportamento alterado, né, para ajuste de comportamento de acordo com o desejado. Okay? Neste caso aqui,
nós queremos implementar um comportamento diferente para o método sacar. O método sacar, ele tem a seguinte assinatura, né? Ele é um método público que retorna um boolean, né? Nós vamos colocar aqui a mesma assinatura lá da classe conta, né? De onde ele vem. Public boolean, sacar, que é o nome dele, e recebe como argumento um float, que é o valor que nós vamos movimentar na conta, fazer o saque. Aqui dentro, aqui dentro que nós vamos fazer a modificação do seu comportamento, né? Então, ele é diferente do método original. O que ele vai fazer, né? Ele também tem que fazer um teste, um if, verificando. Agora, o seguinte, nós temos que verificar se o saldo que nós temos na conta, né, menos o valor que nós pretendemos sacar, ele tem que ser maior ou igual ao limite que nós associamos a essa conta, ok? A conta especial. Então, se for válida esta condição, né, quer dizer o quê? Que nós temos ainda possibilidade de realizar o saque porque nós ainda não atingimos o limite pré-definido da conta. Então, neste caso, nós podemos aqui fazer a operação de saque. Então, set saldo é igual set saldo recebe como argumento o get saldo, o saldo atual que nós temos na conta, menos então o valor que nós pretendemos sacar dessa conta. E retornamos, né, retornamos aqui verdadeiro. Okay? Retornamos verdadeiro. Caso contrário, né, ou seja, se nós não tivermos limite disponível para a realização dessa operação de saque, nós retornamos aqui falso. Return false. Ok? Notem que a NetBeans IDE já assinala para a gente aqui, coloca uma lâmpada, né, aqui nas linhas que numeram o nosso código. Quando nós clicarmos com o botão esquerdo aqui sobre a lâmpada, a gente vai verificar que ela sugere que a gente adicione essa anotação @override. Vamos fazer essa sugestão dela. Isso aqui faz o seguinte, identifica que neste código de conta especial nós temos um método chamado sacar, que ele é herdado de uma determinada classe, ou seja, herdado de conta, mas que tem a implementação de um comportamento distinto do método sacar original, né, definido na classe conta. Ou seja, ele é sobrescrito, né, nós reescrevemos ele. Né? Então isso é um método polimórfico, porque ele é herdado, mas ele tem um comportamento modificado na classe especializada. Okay? Aqui também, esse sinalzinho que a NetBeans IDE, ela está indicando, né, que este método ele substitui o método original definido em conta. Certo? Bom, feito isso, nós já podemos agora criar uma aplicação que vai manipular objetos do tipo conta especial. Então vamos aqui em pacote de código fonte, novo, certo? Classe Java principal, app conta especial. O nosso app conta especial, então, vai declarar uma variável do tipo conta especial, instanciar um objeto deste tipo e realizar uma operação de saque. Vamos lá. Então vamos declarar conta especial, vou chamar de E1, certo? Aqui embaixo eu vou instanciar esse objeto, passando como argumento o número da conta, o número do correntista, certo? Então aqui eu esqueci de criar uma pessoa que é o correntista, então vamos fazer isso antes. Pessoa P1 é igual a new pessoa, vamos chamar ele de pessoa de ciclano, cujo e-mail será ciclano@gmail.com. Ok? Então, esse objeto pessoa que nós acabamos de criar na linha anterior, eu passo como argumento para o construtor da classe conta especial. Além disso, também temos que passar o saldo inicial da conta. Vamos fazer o seguinte, criar uma conta com saldo vazio, saldo zerado. E também indicar qual seria o limite de crédito desta conta, ok? Que é R$1.000. Negativo, então R$1.000 eu posso ficar.
Feito isso, vamos agora mostrar na tela para o usuário alguns dados. Opa. Aqui, print LN. Vamos mostrar o seguinte: qual é o saldo inicial da conta? O saldo inicial da conta. Então, e1.getSaldo. E vamos mostrar na próxima linha. Vamos mostrar qual é o limite da conta associado à conta no momento da sua criação. O limite da conta é e1.getLimit. Ok? Muito bem. Agora nós vamos fazer uma operação, né, de saque. Então, sacar. Vamos tentar sacar R$1.000 na conta. Ok? E agora vamos mostrar qual é o saldo atual que ficou nessa conta. Certo? Get saldo novamente. Ok, vamos executar a nossa aplicação. Vai executar, mostrar o resultado da execução, né? Então, o saldo inicial da conta é R$1.000. O limite da conta é negativo R$1.000. Portanto, o saldo atual da conta foi R$1.000 negativo, ok? Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste utilizando essa operação sacar. Visto que essa operação sacar retorna um boolean, então a gente pode colocar essa expressão, esse teste, dentro de um if. Ok? Então, se e1.sacar retornar verdadeiro, nós vamos mostrar na tela. Operação de saque realizada com sucesso. Caso contrário, nós vamos mostrar na tela. Limite insuficiente para realização do saque. Ok? Então vamos testar essa nossa aplicação. Limite insuficiente para a realização do saque. Ok? Nós passamos aqui como argumento o valor inicial que nós temos na conta e o limite. Lá na classe conta especial, no nosso construtor, ele recebe o valor e depois o limite. Vejam bem aqui que tem um probleminha de lógica, né, ou de desatenção aqui do programador. Ao invés de passar aqui o valor que eu quero associar inicialmente à conta, né, eu estava passando o limite. Então deu um errinho aqui no momento da execução. Talvez vocês tenham observado, né? Então vamos executar novamente. Vocês vão verificar que agora está tudo certo. Ou seja, o saldo inicial da conta é 0. O limite da conta é negativo R$1.000. E a operação de saque foi realizada com sucesso. O saldo atual ficou negativo R$1.000. Confere, por quê? Porque quando nós criamos aqui a nossa conta especial, nós criamos ela com saldo inicial 0, limite de R$1.000 negativo, ok? Mostramos então os dados iniciais da nossa conta, ou seja, o saldo inicial e o limite de crédito. Então foi isso que ele mostrou aqui. Depois nós realizamos um saque e essa operação sacar retornou um boolean, verdadeiro ou falso. Verdadeiro se conseguiu executar a operação e falso se não conseguiu executar a operação. Se conseguir executar a operação, mostra então operação de saque realizada com sucesso. Caso contrário, limite insuficiente para a realização do saque. Neste caso, como o limite é negativo R$1.000 e nós tentamos fazer o saque de R$1.000, né, nós ficaríamos com um saldo de negativo R$1.000 na nossa conta, ok? Que é possível. Então, portanto, operação de saque realizada com sucesso. Caso eu tente aqui sacar
um valor acima do meu limite, R$ 1.500, o que vai acontecer? Quando eu executar aqui o nosso app conta especial, ele vai dizer agora que o limite de saque é insuficiente, né? Porque o nosso limite de crédito é menos R$ 1.000 e nós estamos tentando sacar R$ 1.500. Como o nosso saldo inicial da conta é zero, né? Ficaria R$ 1.500 negativo, que não é possível, ok? Então, pessoal, com isso, né, nesta aula nós podemos visualizar, né, esse conceito de especialização tão importante na tecnologia de orientação a objetos, né, porque digamos que o cerne do reaproveitamento de código está exatamente nesse conceito de especialização. Okay? A classe conta especial, ela é uma especialização de conta, herda tudo que foi definido em conta e acrescenta novas características e funcionalidades, ok? E pode também reescrever alguns comportamentos definidos na classe original, como nós vimos aqui na operação sacar, certo? Então era isso, pessoal, muito obrigado. Na próxima aula, então, seguimos, né, os nossos conceitos sobre construção de aplicações orientadas a objetos.